Olá amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário Investidor. Esse vídeo de hoje, leitura de domingo, porque hoje é domingo. Todo domingo a nossa leitura matinal aí, às vezes saiu de tarde, mas normalmente não falhou. Todo domingo teve uma leitura de domingo. Como é que funciona? Você, inscrito no canal, coloca aí um fundo que você gostaria que fosse lido. Esse fundo que tiver mais curtidas pelos outros colegas é o que vai ser lido. E nessa semana, o TORD 11 foi escolhido aqui, o Sérgio Felipe colocou para que a gente desse uma olhada. Então agora, leitura de hoje, TORD 11. Lembrando que na hora de você colocar no seu comentário, não pode ser nenhum desses 8 aqui. XPIN, RECT, TIGAR, VINO, BECI, HCTR, IRDM, VRTA, para a gente fazer um ciclo maior aí de repetições. Então agora, após a vinheta, TORD 11 para vocês. Então bora lá, pessoal, vai ser a melhor leitura do TORD 11 que eu já fiz. Eu vou fazer bem específica mesmo para vocês. TORD 11, o preço está R$10,80, valor patrimonial 9,99, PVP 1,08. Então, o preço sobre valor patrimonial está dando 1,08, significa que ele está 8% mais caro do que realmente ele vale. Dividend yield, provento pago foi 9 centavos, que dá um dividend yield ao mês de 0,87. Dividend yield significa o tanto que ele está pagando em relação ao preço dele esse mês. Está dando 0,87%, que isso a gente projetando para 12 meses dá mais de 10%. Então é um bom provento. A mínima dele foi 9,50, a máxima 11,98. Ele tem uma taxa administrativa de 1,5% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre aquilo que exceder o CDI, taxas altas. Fechou o mês de setembro com 6.756 cotistas. Liquidez diária média em setembro foi R$562 mil, uma boa liquidez diária. A data base de pagamento dele é até o 7º dia útil e o pagamento é no 12º dia útil. Uma observação: o IRDM é dono de 40,18% do TORD 11. Muita coisa, o IRDM é dono. Mas não é o patrimônio líquido desse fundo, olhando aqui o relatório gerencial de setembro, patrimônio líquido desse fundo é apenas 37 milhões. Então, quer dizer aí que está investindo na faixa de uns 15 milhões aí, o IRDM dentro dele. O gestor desse fundo é o Hectare, o administrador é a Vortex. A Hectare, além desse fundo, tem também o HCTR 11. E tem alguns outros fundos imobiliários que não são listados na bolsa. Dos listados na bolsa são esses dois. O DRE de setembro, que é a demonstração de resultados de exercício, mostra aqui que teve um resultado de 612 milhões de reais, 612 mil reais, e distribuiu 519 mil reais. Então ele distribuiu aí, guardou mais de 90 mil reais. E no ano, se você for ver, ele teve um resultado de 3 milhões 125 mil e distribuiu 2 milhões 465 mil. Então ele está guardando aí 600 mil reais aí para alguma coisa e provavelmente, e ele por lei tem que ser distribuído ao final do segundo semestre. Vamos olhar aqui como é que está a alocação por ativos. É assim que eu classifico esse fundo. Ele tem CRI 52,32%, equities, que são participações em empreendimentos, ele tem 35%, mais para frente nós vamos falar dessas participações. Fundos imobiliários, ele tem 11,15% e caixa 11,53%. Então eu classifico ele por causa disso aí como híbrido, porque ele não tem mais de 2/3 ou 66% em nenhuma dos seus tipos de ativos. Os indexadores, os CRIs e os equities têm indexadores, os CRIs, apenas os CRIs têm indexadores, IPCA 32,93% e GPM 19,36%. E o restante é renda variável 46,18%, que é os fundos e os equities, e o CDI 1,53%, que é o caixa.
Status desses ativos. É importante a gente ver o status dos ativos, que a gente vai ver que 58% ainda não é performado. Perdão, 58% é performado e 42% não é performado. O que significa isso? Significa que 42% ainda não está gerando resultado. Então o fundo hoje é mantido apenas com 58% dos seus investimentos. Agora vamos falar de ativo por ativo que ele investe. Começar pelos equities, que são participações societárias que ele tem em alguns empreendimentos, que é 35% da carteira. Vou começar pelo Macaíra Beach Resort. Macaíra Beach Resort, eles investiram 7,4 milhões e ainda vão investir mais 12 milhões. Até agora, nada foi pago de dividendos, porque ele não é performado. E esse resort é uma propriedade na ilha Atalaia, em Canavieiras, Bahia. Até hoje tem só 37,75% vendido dessa multipropriedade. Outra equity é a Ondas Praia Resort, saldo investido 12,42 milhões. Ainda falta investir mais 1,1 milhão de reais e já recebeu de dividendos 1,33 milhões. Então ele já está performando. Dividend yield nesse último mês 1,53%. Então pagou um bom dividend yield aí esse investimento. É uma multipropriedade em Porto Seguro, na Bahia. Já está vendida 95,63%. São os dois equities que ele participa aí, que ele investe. Fundos imobiliários, ele investe em dois também. O primeiro é o Hectare Student House 1, ou seja, são casas de estudante, é um fundo que investe em casas de estudante. Ele investe 5,32 milhões de reais nesse fundo, que é da própria casa, que até hoje não pagou nada, performando zero. E esse fundo é um fundo de desenvolvimento, onde ele procura construir, desenvolver casas para estudantes próximos às universidades, locais próximos às universidades. Até agora ainda não construiu não está pronto nada e vendido nada. Então a gente ainda não tem nenhum dividendo recebido desse fundo. O próximo fundo que ele investe é o Ankara Distressed. Distressed quer dizer que é de desestressar mesmo. Eles investem 0,99 milhão de reais nesse fundo e até agora também não pagou nenhum dividendo. Esse fundo é um fundo de desestresses. O que é um fundo de desestresse? Um fundo que ele procura imóveis onde o atual proprietário está estressado, ou seja, com problemas financeiros, e assim ele tenta comprar mais barato. Por exemplo, a Oi vendendo seus imóveis, ele tenta comprar mais barato esses imóveis e depois ele vende mais caro. E atualmente eles estão comprando aí 10 apartamentos que devem lá no início de 2021 começar a performar alguma coisa. Então esses foram os dois fundos imobiliários. Agora vamos falar sobre os 4 CRIs que ele tem. Ele tem 4 CRIs. O primeiro que a gente vai falar é o Reserva Ville Senior. Reserva Ville Senior é um loteamento que paga uma taxa de IGPM mais 12,68%, tem um saldo DVD só de 200 mil reais aí, e o dividend yield pago nesse último mês foi 1,88%, um dividend yield bem razoável nesse CRI. A Reserva do Lago Parque é um CRI subordinado de uma multipropriedade, Lago Parque, o IGPM mais 23% ao ano, um IGPM alto, que pagou um dividend yield de 3,42%, tem 1,1 milhão de saldo devedor ainda para receber desse CRI. Macaíra Beach Resort tem CRI sênior e tem CRI subordinada. A sênior IGPM mais 12% e a subordinada IGPM mais 20%. Quem não sabe a diferença de sênior e subordinada, é em prioridade de calote quem é que recebe primeiro. É a sênior, depois a subordinada. O saldo investido nela é 9,7 milhões de reais. Curioso, né? Macaíra Beach Resort é o mesmo. Então ele tem um CRI emitido pelo empreendimento que ele é sócio. Interessante.
e ainda não performou nada, não recebeu nada de dividendos desse CRI. GPK é o Gramado Park, CRI subordinada que paga IGPM mais 11,50, saldo devedor, perdão, IPCA mais 11,50, saldo devedor de 18,6 milhões e nesse mês pagou um dividend yield de 1,55%. Pessoal, esses são os empreendimentos que investe o Tord 11. Você pode ver aí que ele tem duas equities que ainda não performam, ele tem 2 fundos imobiliários de alto risco que ainda não performam e ele tem 4 CRIs que performam, a equity Ondas Praia performa já, paga já um bom resultado, mas então e ele tem 4 equities que performam, que pagam resultados, menos uma que é da própria Macaíra, que foi uma CRI que ele mesmo emitiu. Então nós temos aí alto risco nesse investimento. Então pode vir bons proventos, mas são altos riscos. Pode dar errado muita coisa aqui nesses investimentos do Tord 11. Então muito cuidado com o Tord 11, pessoal. Lembrando que esse vídeo não é indicação de compra nem de venda, apenas uma leitura bem detalhada do fundo imobiliário. Deixe seu like, inscreva no canal e até a próxima.